Bom dia, amados. Glória a Deus, saúde e paz a todos. Que bênção, que alegria estarmos aqui essa manhã. Que bom termos esse tempo tão especial, né? Para celebrar o Senhor, para cultuar ao Deus da vida, ao nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Nós nos reunimos todas as manhãs de domingo, em comunidade. Nós cultuamos no dia a dia, na vida, individualmente, e celebramos a Deus o tempo todo, em todo lugar e onde nós estivermos. Mas nós nos reunimos periodicamente, em outros tempos presencialmente e agora virtualmente. Estamos distantes, mas não estamos ausentes. E nos encontramos para celebrar ao Deus da vida, ao nosso Deus, ao nosso Salvador, ao nosso Senhor. Ele tem feito coisas extraordinárias em nossa vida. Nós o reconhecemos como Deus. Nós o reconhecemos como Senhor da vida e nosso Salvador. Então nós celebramos a Ele, glorificamos o seu nome, agradecemos por tudo que Ele tem feito por nós. E essa manhã não é diferente. E eu quero te animar, te incentivar. Organize-se na sua agenda da semana para ter tempo para cultuar no domingo, tempo para sentar com a família, nas quartas-feiras para nós abrirmos as Escrituras e aprendermos do Senhor, tempo para participar de um pequeno grupo. Nesses dias de distanciamento, nós temos feito um trabalho junto com o nosso presbitério da igreja, junto com o nosso núcleo pastoral, que estamos chamando de rede de comunhão. Rede de comunhão é um cuidado que nós estamos tendo para desenvolvermos um sistema de rede que envolva desde o mais novo até o mais velho membro da igreja, e mesmo aqueles que não são membros, mas que convivem conosco na nossa comunidade. E nesse momento nós estamos nesse primeiro olhar para esse grupo que são os membros e aqueles que convivem conosco. E o objetivo é estendermos essa rede de comunhão a todos esses, de maneira que a gente possa dar suporte, ajuda, de maneira que a gente possa exercer o amor que o Senhor tem nos dado. E exercer através de solidariedade, sermos solidários na necessidade material, na necessidade emocional, na necessidade espiritual. Sermos solidários. Esse exercício de solidariedade, que é a prática do amor que o Senhor tem nos ensinado, finalmente glorifica o nome do Senhor, fortalecendo a nossa fraternidade, a nossa unidade. Nós somos um em Cristo Jesus. Então, temos conversado, estamos nos organizando e trabalhando para que essa rede alcance e envolva a todos. Certamente não deixamos de exercer a nossa missão além comuna, fora do nosso convívio comunitário, e com ações sociais, de outras maneiras, mas cada vez que nós compartilhamos um texto bíblico, compartilhamos o link da mensagem, do culto, do estudo, cada vez que nós convidamos alguém a vir participar desses encontros que temos realizado, nós estamos fazendo missão além comuna, além desse nosso convívio. E dentro do nosso convívio nós estamos nesse exercício de fraternidade, aplicando solidariedade com nossos irmãos. E nós estamos trabalhando isso de diversas maneiras, pregando aos domingos a palavra, dentro desse tema que nós vamos falar hoje. O tema de domingo é o tema desse mês, que todos sejam um. E nas quartas-feiras estamos falando sobre os mandamentos da mutualidade, os mandamentos recíprocos que o Senhor nos ensina. E essas duas abordagens é para fortalecer a nossa consciência do que podemos fazer nesse tempo de distanciamento, nesse tempo onde estamos longe um dos outros, mas não precisamos estar ausente. Precisamos sim estar presente na vida do nosso irmão, nesse exercício de solidariedade.
E o outro mecanismo que nós temos trabalhado para fortalecer essa consciência que o Senhor tem nos dado e pôr em prática isso, né? São os pequenos grupos. Os grupos se reúnem toda semana, desde hoje, domingo, às 9 horas, na Escola Bíblica Dominical, depois às 11 horas, com um grupo de adolescentes, e de segunda, terça, quarta, quinta, a semana toda tem grupos de estudo. Terça-feira tem grupo que reúne às 8h30 da manhã, mas também tem grupos que se reúnem a semana inteira à noite, sempre às 20 horas. Então é muito importante você se organizar para participar de um desses pequenos grupos, para que nesse período a gente esteja fortalecido na palavra do Senhor. E é um tempo muito especial, irmãos, muito oportuno, para nós estarmos sensíveis ao que o Senhor está falando com a sua igreja. O Senhor está falando com toda a terra. O Senhor está falando com a humanidade. Os meios que ele usa para falar, não importa. Nós lemos na palavra dele que ele é o Senhor dos céus e da terra. Nós lemos no livro do Apocalipse, Daniel, nos livros escatológicos que tratam da doutrina das últimas coisas, nós vemos ele falando com a humanidade, sacudindo a humanidade, usando todos os meios possíveis, e dentre eles também as pragas, para falar com o seu povo. No primeiro momento, a gente pode ter uma compreensão equivocada sobre isso a respeito do amor de Deus. Mas é só relacionarmos, fazermos um paralelo, né, desse amor com o amor de pai, que corrige um filho. Que no primeiro momento essa correção pode parecer dura e pode... Aliás, o escritor do livro de Hebreus fala exatamente disso, né? O Senhor corrige aquele que ama, e ele fala que os nossos pais nos corrigiam com correção que nos parecia ruim no momento, mas depois nos trazia benefícios, e eram correções momentâneas para a vida presente, para a nossa vida que é limitada. Muito mais o Pai Eterno que nos ama e nos corrige, não para a vida presente só, nos corrige para a eternidade. O compromisso de Deus comigo e com você não é apenas me dar o pão de cada dia, é me dar o pão eterno, é o pão que me sustenta hoje e continua comigo depois que eu deixar essa vida. Então a correção dele é uma correção que nos envolve integralmente. E às vezes podemos não entender bem como que Deus pode usar uma pandemia para corrigir a humanidade. Ora, a humanidade que ama, que tem comportamentos de amor, que tem atitudes de amor e de compaixão, é a mesma humanidade que nós vemos usando esse momento para enriquecimento ilícito, para exploração, para diminuir as pessoas, para guerra, para buscar interesse próprio, enfim. Essa mesma humanidade que, como nós sempre temos falado aqui, é cindida, né? Ora ama, ora odeia, ora luta pela vida, como uma ONG extraordinária, como nós conhecemos, Médicos Sem Fronteiras, que fazem um trabalho extraordinário, ora está arrancando a vida, como outros grupos que também fazem isso em nome de Deus, como nós conhecemos, grupos aí extremistas que fazem isso. Enfim, é essa humanidade que Deus está tratando. Mas ele trata com toda a humanidade, mas a resposta que ele encontra, a resposta, o seu objetivo maior é na sua igreja. Seja aqueles que já responderam à sua voz e, portanto, já estão em comunhão com ele, sejam aqueles que nesse processo vai acordando e vão se despertando à sua voz e vão respondendo a esse chamado dele para serem igreja. O Senhor está falando com a igreja. E uma das coisas que Deus tem falado conosco é sobre a nossa vocação, minha e sua, de sermos de sermos unidade, de estarmos em acordo com a Trindade, de sermos, numa sociedade maluca, caótica, a representação do Deus que vive em comunidade. E o Deus que vive em comunidade fala com uma igreja que de alguma maneira anda separada, dividida, retalhada, distanciada, mas que nesses dias tem tido tempo para pensar, tem tido tempo para refletir, tem tido tempo para olhar para si mesma, para enxergar as suas limitações, suas dificuldades
e lembrar do próximo e ouvir o que ele tem falado conosco. E é sobre isso que eu quero continuar conversando com você essa manhã. Oração de Jesus feita ao Pai por nós. Primeiro pelos seus discípulos que estavam com ele ali naquele momento da oração e também por nós, aqueles que haveríamos de crer com a pregação do seu santo evangelho. Então, o Evangelho de Jesus, capítulo 17, eu vou ler apenas alguns versículos, nós temos lido todos os domingos esses trechos e vamos conversar apenas num recorte aqui do versículo 3 a 6. Capítulo 17, versículo 3. Evangelho de João, desculpe, irmãos. Palavra de Jesus, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 17, a partir do versículo 3. O Senhor está orando por nós. Ele diz assim: esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me destes. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram, de fato, que vim de ti, e creram que me enviaste. Que leitura maravilhosa, que palavra extraordinária, palavras do Senhor Jesus. E aqui o que me chama a atenção, esse texto, na verdade, capítulo 17 todo, nos chama muita atenção, né? Mas não temos tempo para falar de tudo, então eu quero focar com você brevemente sobre essa primeira fala do Senhor. Esta é a vida eterna, que te conheçam. Primeiro, ele fala de vida eterna. Esta é a vida eterna. Onde? Onde está a vida eterna? A vida eterna não é algo abstrato. A vida eterna é algo palpável. Ele está dizendo, esta é a vida eterna. Ele está identificando a vida eterna. Em oposição ao fruto da desobediência que foi comido lá no Éden. A palavra do Senhor ao casal, vocês podem comer de tudo, só não comam do fruto do conhecimento do bem e do mal. O casal, seduzido pela mentira de Satanás, foi convencido de que poderia ser igual a Deus. Como Deus, semelhante a Deus, eles já eram. Deus os criou à imagem e semelhança. Mas eles foram seduzidos pela mentira de Satanás, que engana, é um enganador. E se encantaram com a possibilidade de ser como Deus, porque Deus nos encanta, Deus é extraordinário, Deus é grande, Deus é tremendo. E essa sedução perverteu o coração deles. E quando eles tomaram a atitude de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles de fato morreram, como Deus havia dito a eles que eles morreriam. E essa morte foi a desconexão com a vida, foi perder a vida. A fonte de vida, não só de existência, mas a fonte de vida é Deus. E eles perderam essa conexão. Eles continuaram respirando como eu e você, comendo, bebendo, mas agora eles já não tinham uma mente conectada com Deus, uma mente ligada a Deus. Eles já não estavam integralmente ligados a Deus. Eles estavam desconectados de tudo. Eles se desconectaram de Deus, um se desconectou do outro, o homem e mulher. Eles se desconectaram da criação, do universo. Eles se desconectaram consigo mesmo. Eles se tornaram cindidos, divididos, quebrados, fragmentados. Mas agora o Senhor Jesus fala essa palavra. E esta é a vida eterna. Que vida eterna? A reconexão com Deus.
voltar a se integrar a Deus, voltar a falar com Deus, voltar a ouvir Deus, voltar a ter comunhão consigo mesmo, voltar a ter comunhão com o próximo, voltar a ter comunhão com a criação, voltar a ter vida, vida eterna. E esta é a vida eterna, disse Jesus. Esta qual? O que é a vida eterna? Tem-se a ideia de que vida eterna é alguma coisa que vai acontecer ali e além, só na eternidade. Sim, ela será completa ali e além. Mas o que nos anima, o que nos fortalece, o que nos dá grande alegria, é o testemunho de que ela começa aqui e agora, e não é uma expectativa que está no pós-morte. A ideia de que tudo está no pós-morte, ela esvazia a nossa vivência a respeito de Deus. Deus não é pós-morte. Eu e você é que temos esse assunto de morte e pós-morte, de vida, morte e pós-morte. Deus é o eterno. Ele está no eterno agora, como diz Agostinho, no eterno agora, no eterno presente. E nesse eterno presente ele me vê agora vivo. E daqui a pouco eu já não terei esse corpo e ele será transformado. E no pós-morte eu desfrutarei mais plenamente daquilo que hoje o meu corpo me limita a desfrutar. Mas a vida eterna começa no aqui e agora. A minha esperança é em Cristo amanhã, mas ela se manifesta aqui e agora. A vida eterna, se não começar aqui e agora, não é vida. Se o homem perdeu a vida, imediatamente no momento que ele desobedeceu a Deus, ele agora recebe vida. Imediatamente no momento que ele volta a ouvir a Deus. O Senhor Jesus, na sua oração, diz assim: eu revelei teu nome aquelas pessoas que do mundo me deste, eles eram teus. Na oração do Senhor nós aprendemos que da humanidade o Senhor deu pessoas a Cristo. Ora, não foram todos que estavam com Jesus naqueles dias que creram nele, mas um grupo creu. Não são todos que vivem nos nossos dias hoje que crerão em Deus, mas alguns crerão. E esses alguns são muitos, porque o livro do Apocalipse diz que são milhares de milhares, são miríades, são bilhões. E desses que creram, o Senhor Jesus está dizendo que esses já eram do Pai. O Pai lhes deu vida e a vida eterna é essa. E aí ele vai explicar o que é essa vida eterna. Essa vida eterna palpável que me faz novamente viver em paz comigo mesmo. Não se trata de ter bens, não se trata de ter dinheiro, não se trata dos amores que a humanidade produz, e nós já conversamos sobre isso, que são bons, mas não se trata disso. Trata-se de sentir-se amado por Deus, cuidado por Deus. É sentir-se seguro além das minhas possibilidades. É sentir que eu estou sustentado além de mim mesmo, porque eu não me garanto. Quantos de nós podíamos imaginar que estaríamos nesses dias, todo mundo longe um do outro, vivendo uma vida que nós nem imaginávamos, confinados dentro de casa, e precisando ir para a rua, e precisando fazer tanta coisa sem poder fazer. Quantos de nós imaginávamos essa dificuldade, essa questão de ter a vida de muitas pessoas em nossas mãos? Você já pensou nisso? Que é a vida de pessoas que estão nas suas mãos, que tem a ver com a sua responsabilidade, com a sua consciência do que está acontecendo, com o cuidado que eu posso ter com o outro. Você já pensou nisso? Todos nós sabemos que temos responsabilidade a respeito da vida. Mas hoje eu e você, quando vamos à rua, nós estamos tendo mais responsabilidade com a minha própria vida e com a vida de quem está ao meu lado. E aí aumenta o meu cuidado com essa pessoa. Eu e você tínhamos ideia de que os recursos financeiros estariam limitados, que o mundo capitalista, que regurgita a riqueza, que se afoga na riqueza e mata por causa da riqueza, agora está mais pobre? Você poderia imaginar uma coisa dessa? Não, nós não poderíamos imaginar. E a vida eterna é essa.
é nós termos essa consciência de que a vida e a conexão com Deus vai além dessas coisas materiais que nós enxergamos e que nos dá a falsa segurança, a falsa certeza de segurança, a falsa convicção de segurança, a falsa certeza de que podemos alguma coisa. O Senhor Jesus já nos ensinava, falando aos discípulos: sem mim, vocês não estão com nada. Sem mim, vocês não podem fazer nada. E ele diz: esta é a vida eterna. E a vida eterna, ela então começa com Cristo Jesus. E ele diz: e a vida eterna é essa, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Que te conheçam. E o que é conhecer a Deus? É ter vida eterna. Vida eterna é conhecer a Deus. E o conhecer a Deus aqui não tem a ver com ter uma religião. Nós estamos falando de revelação. Uma revelação do Deus que vai além das nossas interpretações de textos, vai além da nossa teologia, que é boa, seja ela reformada ou não, seja ela qual for, seja a teologia bíblica, sistemática, vai além de tudo isso. É o Deus que se revela. Ele diz assim: esta é a vida eterna, que te conheçam. E como conhecer a Deus? Ora, nós aprendemos com Cristo Jesus que esse tema de conhecer a Deus é apenas uma palavra que ele usa para nos despertar a atenção. Conhecer a Deus é alguma coisa que tem começo, mas não tem fim. Não se trata de, depois de 10, 15, 20, 30 anos lendo a Bíblia e andando no Evangelho, eu dizer: eu conheço a Deus. Que Deus você conhece? Nós conhecemos a Deus, o Deus que nós normalmente achamos que conhecemos, é o Deus que nós compomos a partir da organização de meia dúzia de versículos bíblicos, de 10, 20, 30 versículos bíblicos, ou de meia dúzia de experiências sobrenaturais que nós tivemos. Nós dizemos: Deus é assim. Que Deus é esse que nós podemos definir? É assim. Toda vez que nós dizemos Deus é assim, já não é Deus, é um ídolo. E ele vem e destrói esse ídolo que está na nossa cabeça, nos dando novas experiências, nos revelando cada vez mais a sua palavra. Que Deus nós conhecemos? Nós começamos a conhecê-lo quando ele nos chama, quando o seu amor nos constrange, nos conquista. Nós conhecemos a Deus quando ele nos encontra. E esse processo de conhecimento não para. Portanto, eu não posso, depois de 20, 30 anos, e ter decorado centenas ou talvez alguns milhares de versículos bíblicos, achar que eu conheço a Deus. Nós somos sempre ignorantes em relação a quem é Deus. Nós temos a alegria, de dia a dia experimentarmos o seu amor. E experimentar o amor de Deus não cabe em teologias, não cabe em apostilas, não cabe em conhecimentos limitados. Amor não é alguma coisa que nós definimos com meia dúzia de palavras. Amor não é alguma coisa que nós escrevemos em meia dúzia de palavras. A poesia nos ajuda a expressar algo sobre o amor, mas nunca é o amor que se quer expressar. E isso falando de amor humano, que dirá o amor de Deus, que é o amor eterno, que é o amor que nós perdemos no Éden e que nós começamos a conhecer quando nós nos encontramos com Cristo, ou quando Ele nos chama a Ele. Quando Ele nos dá fé para crer nele, nós começamos a conhecer esse amor. E aí, como diz o Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Por isso que Jesus se revela como o caminho. Por quê? Porque Ele é o caminho. Eu entro pela porta, que é Ele mesmo, e começo a andar nesse caminho, e esse caminho vai até a eternidade, não acaba nunca mais, porque Ele é o caminho. Ele me leva ao Pai, mas depois que eu finalmente estou na eternidade, plenamente com Deus, sem mais nenhuma limitação de pecado nem de corpo, eu continuarei conhecendo o eterno, porque Ele é eterno. Então, conhecer ao Senhor, a vida eterna é essa, que conheçam ao Senhor.
E esse conhecimento e ele diz aqui no versículo 6, eu revelei teu nome. Esse nome de Deus, nós já comentamos aqui em outro momento, que não se trata exatamente de uma palavra, mas de novo, da expressão, da manifestação de quem Deus é. Deus é amor. E esse amor é um amor que é uma compreensão do amor que se entrega. Já que amor não se define, já que amor nós não podemos limitar com palavras, já que amor nós não podemos, já que amor não cabe na nossa cabeça, portanto estou falando do amor de Deus e não o amor dos homens, o amor Deus. João fala, Deus é amor. Então é desse amor que nós estamos falando. Se ele não é limitado, se ele não é limitável, se ele não é definível, então que amor é esse? O próprio Jesus está dizendo, eu revelei o teu nome a eles, eu dei a conhecer e eles receberam a sua palavra. A vida eterna é essa, que te conheçam. E como é conhecer? É alguma coisa que começa com a revelação de Cristo Jesus. Cristo Jesus. Se nós pudéssemos dizer assim, como podemos condensar o amor? Como podemos condensar o amor? Como podemos sintetizar o amor? Como podemos colocar o amor em algum recipiente? Esse recipiente é Jesus Cristo de Nazaré. É o amor encarnado. É o amor com pernas e braços e ouvidos e boca. É o amor que a mente humana não poderia captar. Esse amor precisou se revelar com um corpo parecido com o do humano. O apóstolo Paulo fala no livro de Filipenses que ele, sendo Deus, no capítulo 2, que ele, Jesus, sendo Deus, Jesus, o Filho, sendo Deus, não quis se apegar à sua glória de ser Deus, mas esvaziou-se dessa glória e se enquadrou dentro de um corpo limitado, para que o homem finalmente pudesse olhar e ver com os seus olhos, como João fala na sua primeira epístola, o que nossos olhos viram, o que os nossos ouvidos ouviram, o que as nossas mãos apalparam. É disso que nós estamos falando. Então, esse Deus agora se faz homem, se faz corpo, semelhante ao nosso. E agora eu e você, nos dias de Jesus, nos dias dos apóstolos, na posição dos apóstolos, olhamos para Jesus de Nazaré e podemos dizer, esse é o amor de Deus. Por quê? Porque é o amor encarnado, é o amor que se revelou, é o amor que se apresentou aos homens. Olha que interessante, alguém pode, usando o discurso do amor, abusar de outra pessoa, da maneira que for, na idade que ela tiver, seja como for. Mas mesmo uma criança que não tem a maldade organizada, racionalizada, consciente dos adultos, tem a sua maldade por natureza, que é o que nos ensina as Escrituras, uma criança, mesmo essa criança que não racionaliza a maldade e é enganada por alguém com atos que é expressado a essa criança como atos de amor, mas com interesses que não é de amor, é de abuso, seja que tipo de abuso for, manipulação, violência, seja qual tipo de abuso for, mesmo a criança que não tem essa consciência do adulto, de alguma maneira, dentro dela, ela registra que aqueles atos que são ditos ser de amor, na verdade são de ódio, de desamor, de maldade, de monstruosidade. E por que eu estou dizendo isso? Porque o discurso do amor do homem pode convencer alguns, mas a própria natureza humana, mesmo a da criança, anseia pelo amor puro, anseia pelo amor verdadeiro, anseia pelo amor que cura, anseia pelo amor que restaura, que dá vida. Agora sim, uma criança, e vou usar o mesmo exemplo, uma criança que não distingue com racionalidade o que é bom e o que é ruim, quando é cuidada
por um adulto, seja seu pai, sua mãe ou alguém que lhe é responsável, e essa criança é cuidada com um amor sincero, essa criança, mesmo sem saber falar, mesmo sem decodificar com clareza na sua mente, ela experiencia, ela vivencia o amor. E essa criança se sente amada. Essa criança se sente cuidada. Essa criança se sente segura. Essa criança se sente sustentada. E nessa analogia que eu estou fazendo, é para eu e você percebermos o que os apóstolos estavam vendo nos dias que olharam para Jesus. Finalmente, eles estavam vendo um homem que não estava ali para lhes explorar, não estava ali para fazer alguma troca, não estava ali para aproveitar deles. Finalmente, eles estavam vendo um homem como eles. Um homem semelhante a eles. Finalmente eles estavam vendo um semelhante que os amava, porque Jesus lhes dava vida, Jesus cuidava deles, Jesus ensinava a eles, Jesus lhes mostrava o caminho errado que eles estavam, Jesus lhes repreendia, e Jesus chegou a dizer: o verdadeiro amigo dá a vida, aquele que ama de verdade dá a vida pelos seus amigos. Eu dou a minha vida por vocês. Como criança, que quando é cuidada com amor sincero, reconhece esse amor, aqueles discípulos agora estavam finalmente vendo o amor verdadeiro. O amor estava diante deles, o amor de carne e osso. Por isso que Jesus fala assim: eu revelei o teu nome. Que nome é esse? Não é uma grafia, é um comportamento. Deus é amor. E eles agora estavam vendo um homem, Jesus de Nazaré, era finalmente a encarnação de Deus. E nessa encarnação de Deus ele exercita esse amor. E os discípulos, os apóstolos, sentem-se amados. As pessoas que ouviam Jesus diziam assim: ele não é como os religiosos, ele tem autoridade. Porque eles diziam que Jesus falava o que fazia e fazia o que falava. Essa é a diferença. O amor de Deus que é revelado a nós não é um amor discursivo, não é um amor de palavras bonitas. O amor de Deus revelado a nós é um amor que nos faz sentirmos seguros, cuidados, sustentados. O Senhor Jesus orienta os seus discípulos que sem ele, eles não podem fazer nada. E hoje eu e você vamos entendendo cada vez mais isso. E quando entendemos isso, nós nos sentimos, na verdade, seguros, porque finalmente compreendemos que quem nos sustenta é o Deus da vida, é o Deus que nos ama. Esta é a vida eterna, que te conheçam. Como podemos conhecer a Deus? Na verdade, Ele é que se revela a nós. Como podemos saber que Ele nos ama? Porque Ele tem cuidado de nós. Uma maneira de você saber se você ama alguém não é apenas pelo que você sente. Porque o que você sente pode estar muito ligado ao seu estado emocional, aos seus desequilíbrios hormonais. Mas uma maneira de eu e você pensarmos sobre o quanto nós amamos alguém é quanto nós nos preocupamos com essa pessoa. É quanto nós desejamos ver ela bem. E quando nós amamos de verdade, nós estamos dispostos a nos prejudicar, abrindo mão de coisas que são nossas para que o objeto do nosso amor esteja bem. E a palavra de Deus nos mostra como Deus nos ama. E nisso nós entendemos que Deus nos ama, porque Ele tem cuidado de nós. E não é pelo que nós sentimos em relação a Ele, é porque Ele tem cuidado de nós. O Senhor Jesus ensina os seus discípulos e diz assim a eles: olha, vocês estão preocupados com o que comer, e tudo bem, eu entendo isso. Mas o corpo de vocês é mais importante do que comer, e o meu Pai deu o corpo para vocês. Vocês estão preocupados com o que vestir,
Em relação ao comer, ele fala, comer é importante, mas mais importante do que comer é a vida, e o meu Pai deu a vida para vocês. Vocês estão preocupados em relação ao corpo, e tudo bem, tem que se preocupar com o corpo mesmo, em relação ao que vestir, mas mais importante do que vestir é o corpo que o meu Pai deu a vocês. Então ele deu vida, vai dar o alimento, ele deu o corpo, vai dar o que vestir. E aí ele fala, busquem primeiro o meu reino, busquem primeiro esse amor, busquem primeiro descansar nesse amor, busquem primeiro experimentar esse amor, busquem primeiro conhecer mais abundantemente esse amor. Pedro, o ansioso, finalmente escreve uma epístola dizendo assim, descansem em Deus, Ele tem cuidado de vocês. Esse é o testemunho de Pedro, Ele tem cuidado de nós. E quando eu me sinto cuidado por Deus, eu me sinto amado. É mais do que amado pela minha esposa, é mais do que amado pelo meu filho, é mais do que amado por pessoas, porque os amores humanos são limitados, mas é amado por Deus, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que sustenta o universo, expressa o cuidado dele por mim, e em coisas tão pequenas, que para outros é tão insignificante, que me surpreende e reforça dentro de mim essa convicção, Deus tem cuidado de mim, Deus me ama. E eu só conheço esse amor porque Jesus revelou esse amor a mim, revelou esse cuidado de Deus comigo. Então ele diz assim, eu revelei o teu nome, a vida eterna é essa, que eles te conheçam. Eu e você estamos começando a conhecer a Deus por Cristo Jesus, o amor encarnado. Deus encarnou em Cristo e veio se revelar a nós. Ele continua dizendo assim, talvez eu não consiga concluir hoje esse assunto, mas ele diz, a vida eterna é essa, que te conheçam. E aí ele vai descrever o que é isso. Conhecer a Deus é primeiro reconhecê-lo como o único e verdadeiro Deus. E também reconhecer a Jesus. É conhecer e reconhecer. Conhecer a Deus como o único. Reconheçam a ti, né? A vida eterna e a vida eterna é essa, que te reconheçam como o único Deus. Ora, e há outro Deus? Qual a necessidade de Jesus nos fazer compreender que só há um Deus? Qual é a necessidade? A necessidade é simples. Quando eu e você perdemos o contato com Deus no Éden, como nossos pais, Adão e Eva, nos desconectamos dele, nós mantivemos em nós alguma coisa da imagem de Deus, mas perdemos dentro de nós a nossa consciência de Deus. E para suprir isso, nós começamos a criar deuses da nossa própria cabeça, deuses da nossa própria imagem e semelhança. E nós então hoje conhecemos os deuses gregos, né? Os deuses do Olimpo, os deuses gregos, os deuses nórdicos, que hoje no Ocidente está em moda, né? Bacana falar dos deuses nórdicos, Thor, os deuses poderosos, os deuses do Antigo Testamento, os deuses dos filisteus, os deuses da modernidade. E para falar de deuses da modernidade, nós podemos falar, só para citar dois, podemos falar do eu e podemos falar de Mamon, que é um nome que o Senhor dá a uma entidade que se refere ao amor ao dinheiro, ao apego ao dinheiro, não é ao dinheiro em si, mas é o apego a ele, a esse poder sedutor que ele tem. São deuses. E esses são os deuses que nos seduzem, esses são os deuses que nos chamam a atenção. Por quê? Porque eles são muito humanos. Porque eles têm muito da nossa humanidade. Mas não o lado bom. Eles são deuses frustrados, são deuses ressentidos, são deuses desequilibrados, são deuses manipuladores, controladores. E por isso que nós vemos nesse panteão de deuses, deuses que destrói, que mata, que oprime, que escraviza. E normalmente são esses deuses, ou esses modelos de deuses, que conduz a nossa vida, conduz a vida do ser humano. E Jesus diz assim, a vida eterna é essa,
que eles conheçam a ti, o único Deus. E há outro Deus? Só há um Deus, mas há muitos deuses. E esses deuses é como se fosse muitas luzes bonitas, coloridas, colocadas diante dos nossos olhos, acesas de dia e de noite, durante o dia, portanto, nos impedindo de enxergar melhor o sol que traz vida a todos. Ficamos, às vezes, tão encantados com esses deuses que são como luzes diante dos nossos olhos, como uma árvore de Natal gigante diante dos nossos olhos, cheio de pisca-pisca coloridos, e cada uma luzinha dessa simboliza um Deus, piscando, nos chamando a atenção, e isso durante o dia, que esquecemos de enxergar que há um sol brilhando, e esse sol é que traz vida a tudo e a todos. Bom, aí nessa analogia que eu faço agora, eu estou chamando esses pisca-pisca de deuses, e esse sol do Deus, representando o nosso Deus. Qual a necessidade de haver revelação de um Deus? Muita, mais que muita, toda necessidade. Porque enquanto não reconhecemos Deus, pelo menos na nossa compreensão limitada de quem Ele é, não nos sujeitamos a Ele, não nos rendemos a Ele, porque estamos presos a outros deuses. É mais ou menos como uma criança que por ela se satisfaz em comer doces e coisas do tipo o dia todo para enganar a fome. Mas um adulto sabe que com o tempo isso lhe trará dano, porque ela necessita de alimento verdadeiro. Os deuses da nossa humanidade embriagam o homem, perturbam o homem, cega o homem e mantém o homem longe do verdadeiro Deus, apático, insensível e cada vez mais idólatra, apegado a esses deuses, que inclusive o eu é um desses deuses. Então o Senhor Jesus diz, e a vida eterna é essa, que conheçam a ti como único Deus. E uma das maneiras de eu e você conhecermos e reconhecermos que há um verdadeiro Deus é primeiro destruindo em nossa mente esses outros deuses que nós criamos. Uma das maneiras de nós entendermos que há um Deus é reconhecermos que nós não somos deuses. Que eu e você não somos deuses. E para isso nós precisamos nos lembrar quem nós somos. E a Bíblia, a palavra de Deus, nos usa, nos orienta, nos fala sobre isso. E há textos que nós lemos na Bíblia que com certeza não são textos politicamente corretos, não são textos que agradam, não são textos que chamam a atenção, mas é a palavra de Deus. Para aqueles que creem em Deus, para aqueles que buscam a Deus, que creem na inspiração das Escrituras, nos basta a palavra para falar sobre Deus. Não revela tudo sobre Deus, mas revela tudo que dele precisamos conhecer para recebermos a sua salvação. Quanto mais conhecemos a nós mesmos, mais percebemos quem somos, mais descobrimos que não somos Deus e que, portanto, há um Deus para nos tirar dessa situação caótica que nós entramos. Deixa eu ler aqui um texto da Bíblia, Romanos capítulo 3, a partir do versículo 10, fala um pouco de quem nós somos, os seres humanos. Quem são os homens? Os homens, que eu e você às vezes ficamos com dó dele, e eu também fico, e temos compaixão e devemos ter, e que justamente por termos esse sentimento, falamos que Deus é injusto, que Deus é mau, que Deus é violento. Vamos ler o que a Bíblia nos fala desse ser humano, que somos todos nós? A partir do Romanos 3:10. Romanos 3:10. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, suas línguas enganam. Veneno de serpente está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Mas eu li agora veneno de serpente está em seus lábios. Eu lembrei dos discursos políticos que eu tenho ouvido ultimamente. Mas não está na boca só dos políticos, não. Está na boca de todos os seres humanos. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés
São ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. E por que é inútil temer a Deus? Porque não há Deus. E quando nós começamos a ler esses textos, nós vamos nos encontrando nele. E ter a vida eterna é conhecer que só há um único Deus. E perceber que só há um único Deus é reconhecer que nós não somos deuses. E para eu e você reconhecermos que nós não somos deuses, nós precisamos olhar para o espelho das Escrituras, que ela nos mostra quem nós somos. Mas essa Escritura também nos mostra quem Deus é. E fala do seu amor. Esse Deus amoroso, esse Deus de misericórdia. Deus não é um Deus iracundo. Deus não é os deuses nórdicos, ou os deuses do Monte Olimpo, ou os deuses da nossa idolatria moderna, que traz morte. Deus é o Deus de amor. Deus é amor. E o texto de Oséias, profeta do Senhor, nos fala de maneira muito bacana, muito poética, sobre esse Deus. Lá no capítulo 11 do livro de Oséias, tem umas passagens aqui maravilhosas. Deixa eu ler para você, capítulo 11. Nós vamos ler aqui umas passagens, nós já estamos indo para o encerramento, mas deixa eu ler para você. Nós acabamos de ouvir agora sobre quem é o homem, mas nós precisamos ouvir sobre quem é Deus, esse Deus de amor. Deus nos ama. Aquele que nos mostra quem nós somos não está com raiva de mim. Aquele que mostra quem eu sou está desejoso de que eu me enxergue e eu me arrependa, que eu abandone a idolatria e que eu busque o único e verdadeiro Deus. Há hoje muitos deuses das religiões e é triste vermos muitos grupos evangélicos falando sobre Deus, que também não é o Deus da Bíblia, e levando as pessoas à idolatria da mesma maneira que outras religiões. Portanto, Deus não está em religião. A religião é um tema dos homens. Oséias capítulo 11 diz assim, palavra de Deus falando ao seu povo Israel e revelando o seu sentimento, o seu relacionamento com esse povo. Ele diz assim, quando Israel era menino, eu o amei. Israel, quando Deus fala sobre Israel aqui, Israel é uma nação grande e poderosa, mas ele está dizendo, quando eu chamei Israel, ele não era ninguém, era um menino, era uma criança, eu o amei. Deus nos chama, Deus é que nos ama. Nós não temos capacidade de amar a Deus sem que antes ele nos ame primeiro. É isso que nos diz as Escrituras, que nisso está o amor de Deus, em que ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores, ou seja, longe dele ele nos amou. Deus te ama, Deus nos ama, e quem ama, cuida, quem ama quer salvar, quem ama quer revelar esse amor, quem ama não quer manipular, quem ama não quer controlar, quem ama não quer diminuir, quem ama vai cuidar. Ele diz, e do Egito chamei o meu filho, mas quanto mais eu o chamava, mais eles se afastavam de mim. Israel simboliza o comportamento do resto da humanidade. É Deus chamando o seu povo e esse povo se afastando dele. Eles ofereceram sacrifícios aos Balaíns e queimaram incenso para os ídolos esculpidos. É isso. Todas as vezes que nós não nos enxergamos, nós nos apegamos a algum ídolo, que são projeções de nós mesmos. Versículo 3, mas fui eu quem ensinou Efraim a andar. Olha que palavras de cuidado, irmãos. Eu que ensinei Efraim a andar, tomando-os nos braços, mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor. Tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. É o Deus que se move em direção ao seu povo para cuidar do seu povo, mas esse povo não reconhece o seu amor. E aí ele fala da responsabilidade humana. Deixa eu ler para você. Acaso não voltarão ao Egito e a Assíria não os dominará, porque eles se recusam a arrepender-se?
Esse texto que nós estamos lendo aqui, a partir do versículo 5, não é um discursozinho de um Deus irado, como os deuses do Olimpo, como os deuses nórdicos, como os deuses do panteão grego. O que nós estamos lendo aqui é a palavra de um Deus que ama, falando sobre responsabilidade humana. Eu e você somos responsáveis e colhemos os frutos das coisas que nós plantamos e queremos colocar como raiva de Deus quando estamos colhendo frutos amargos. O Deus que ama nos corrige. Ele diz, acaso não voltarão ao Egito e a Assíria não os dominará porque eles se recusam a arrepender-se? Sim. A espada reluzirá em suas cidades, destruirá as trancas de suas portas e dará fim aos seus planos. O meu povo está decidido a desviar-se de mim, e, embora sejam conclamados a servir ao Altíssimo, de modo algum o exaltam. Nós vamos aprendendo com a palavra de Deus que o que Deus manda os homens fazer, os homens não são capazes de fazer. Por isso esse Deus precisa vir, encarnar-se, mostrar-se a nós como Ele nos ama e finalmente nos conquistar com o seu amor. A partir do versículo 8, ele fala sobre como Deus escolhe o seu povo. Como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregá-lo nas mãos de outros, Israel? Como posso tratá-lo como tratei Admá? Como posso fazer com você o que fiz com Zeboim? O meu coração está enternecido, despertou-se toda a minha compaixão. Deus tem compaixão de nós. Deus tem compaixão de você. Deus não se decepciona com você. Deus sabe quem você é e o Senhor te ama. E Ele quer cuidar de você. Versículo 9. Não executarei a minha ira impetuosa, não tornarei a destruir Efraim, pois sou Deus e não homem, tá vendo? Deus não é um Deus desequilibrado, de humor instável, nervoso, porque os nervos estão agitados. Deus não é como um homem, pois Deus, eu sou Deus e não homem, sou o santo no meio de vocês, não virei com ira. Versículo 10, olha que fantástico. Eles, Israel, seguirão o Senhor. Ele, o Senhor, rugirá como um leão. Quando ele rugir, os seus filhos virão tremendo desde o ocidente. Não é de medo, é de reconhecimento da glória e da grandeza de Deus. Virão voando do Egito como aves, da Assíria como pombas. Eu os estabelecerei em seus lares. Palavra do Senhor. Que coisa maravilhosa. O Deus que nos ama nos fala com ternura. O Deus que nos ama nos fala com carinho. O Deus que nos ama nos corrige. O Deus que nos ama nos mostra quem nós somos. Nós enxergamos, reconhecemos a nossa idolatria e finalmente clamamos ao Deus eterno. Tem misericórdia de nós. Capítulo 2 de Oséias, versículo 19, aqui eu encerro. Capítulo 2, versículo 19, ele diz assim: eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com você com justiça e retidão, com amor e compaixão. Esse texto aqui, ele é falado dentro do contexto da cultura do povo hebreu, onde o noivo dá um dote à noiva, mostrando a aliança que ele faz com a noiva. E aqui o Deus eterno está falando com o povo dele, dizendo, eu me casarei com você. Eu me casarei com você com justiça e retidão, dizendo assim, o meu dote, o que eu vou dar para você é o que você não tem, justiça e retidão. Deus ama, Deus é justo, Deus é reto, Deus é bom. E esse Deus que nos chama, fazendo uma aliança de justiça e retidão conosco, ele nos ensina que o amor dele não depende de mim nem depende de você. Deus não nos ama mais quando eu sinto que eu amo mais ele. Deus não me ama menos quando eu sinto que eu não estou amando ele como eu deveria amar. Deus simplesmente me ama e mostra o seu amor para comigo. E nas palavras de Jesus, lá no Evangelho de João, no capítulo 17, ele diz, eu fiz eles conhecer o teu nome, eu revelei o teu nome a eles, eu dei o teu nome a eles. E sabe o que mais diz? Eles receberam a minha palavra, eles entenderam a minha palavra e eles guardaram a minha palavra. É disso
que o Senhor está falando. Ele chamou o seu povo, ele chamou os discípulos, revelou o Pai aos discípulos. Os discípulos viram o amor encarnado num homem, reconheceram nesse homem um amor verdadeiro de quem cuida, se entregaram a esse amor, reconheceram nele Deus, o Salvador, o Messias. Por isso que ele diz assim, que a vida eterna é que conheçam a Deus como o único Deus e ao Cristo que tu enviaste, Jesus de Nazaré. Eles reconheceram que Jesus era o Cristo de Deus. Passaram a receber vida eterna. Deus quer te dar vida eterna. Receba a vida eterna. Ter vida eterna é abandonar a idolatria focada no em si mesmo, no eu. É abandonar os deuses que são a nossa imagem segundo a nossa semelhança. Ficarmos somente com o Deus das Escrituras. O Deus que cuida de nós, o Deus que nos sustenta, o Deus que nos fortalece. O Senhor quer te dar a vida eterna. Receba a vida eterna. Receba o amor de Deus. Sinta-se amado por Deus. Esse Deus grande e poderoso tem cuidado de nós. Ele te sustenta nesses dias de pandemia, nesses dias de dificuldade, de insegurança, de medo, de incerteza. Sinta-se cuidado pelo Deus que te ama. Ele tem cuidado de nós. A vida eterna é essa. Vamos conhecer esse Deus. Eu quero orar com você. Eu gostaria que você ligasse o seu coração aí ao Senhor. O Senhor tem falado conosco, então pense nisso agora. Busque quebrantamento dele. Como conhecer a Deus? Clame a Ele, Ele vai se revelar a você. Se nós clamarmos o Senhor no dia da angústia, aquele que invocar o nome do Senhor no dia da angústia, Ele se revela. Deus é assim, é um Deus de amor. Clame a Ele. Não fique pensando, mas será que Ele me chamou, não me chamou? Para de pensar essas coisas, clame a Ele. Ele é o Deus eterno que te chama. Eu quero orar com você. Pai, nós te louvamos, porque o Senhor nos amou, e no seu amor, o Senhor revelou-nos o teu Filho. Quem pode amar alguém tanto a ponto de entregar o seu próprio filho para morrer por essa pessoa? Nenhum de nós, humanos, faríamos isso. Mas o Senhor mostra o teu amor para conosco, em que o Senhor entregou o teu Filho para morrer na cruz, no meu lugar, no lugar desse irmão e dessa irmã que nos ouve, dessa pessoa que nos ouve. Senhor, nos ajude a enxergar esse amor, amor encarnado, amor verdadeiro, amor que andou entre nós, amor que se doou, amor que nos dá vida eterna, amor que nos reconecta com o Senhor, amor que revela quem o Senhor é, o seu nome, amor que nos dá paz e segurança, amor que nos faz nos sentir cuidados, seguros pelo Senhor. Eu oro por esse ouvido que me ouve, eu oro, Senhor, por essa pessoa que me ouve agora. Visite ela com o seu amor, com a sua graça salvadora, com a sua bondade, com a sua fidelidade. Visita-os com a sua paz, visita-os com a sua salvação. Que cada um deles recebam essa vida eterna, que não acontecerá somente amanhã, mas começa aqui e agora. A vida eterna é essa, se desfazer dos ídolos, reconhecer a sua limitação e estar seguro em tuas mãos, o Senhor do universo que tem cuidado de nós. Fortaleça essa pessoa, Senhor, visite ela com a sua cura. Cure a sua alma, cure as suas emoções, cure o seu corpo, cure as suas feridas, cure-o da sua doença, cure-o dessa enfermidade que lhe assola, cure o Senhor do seu pecado, cure-o da sua idolatria, cura-nos, ó Deus, sara-nos, ó Deus, e seremos sarados, salva-nos e seremos salvos. Nós te louvamos por essa revelação, Cristo Jesus, o nosso Salvador. Faz um milagre na vida desse homem e dessa mulher, para a glória do teu nome, para o bem de cada um de nós. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus.